Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o aquecimento para o treinamento Advogue no Tributário. Eu sou Fabiana Tomé. Toda semana, na verdade, todas as terças-feiras, eu estou aqui no canal do YouTube, ao vivo com vocês, para tratar de temas da prática tributária, temas da advocacia tributária, para ajudar aqueles que querem começar no tributário, aqueles que já estão no tributário e querem crescer, mesmo que você tenha zero experiência. Só que essa semana e a próxima semana estão sendo semanas especiais, em que nós estamos tendo encontros diários, exatamente porque, anota aí na sua agenda, dia 29 de janeiro começa o treinamento Advogue no Tributário. No treinamento Advogue no Tributário, que vai ser 29 de janeiro, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, vão ser 3 aulas, tá? Não é live, não. São 3 aulas, realmente com slides profundas, para você começar no tributário, para você deslanchar no tributário, mesmo que tenha zero experiência. Sabe aquela história de não sei por onde começar? Pois é. Nossa primeira aula do treinamento, nós vamos falar no dia 29 de janeiro sobre o passo a passo para advogar no tributário. Vou te apresentar esse caminho, né? Vou te apresentar as principais oportunidades, as principais teses que você, desse treinamento, já vai poder sair dali aplicando, conquistando clientes. Então, é um treinamento ao vivo, online, 100% gratuito, mas não é porque é gratuito que não vai ter conteúdo, não. Né? Eu dou muito conteúdo, quem me acompanha aqui no YouTube sabe, e tem vários alunos que com essas aulas do treinamento já conquistaram o seu primeiro cliente, marcaram a sua reunião. Então, realmente vale muito a pena. Além disso, a gente vai tratar também de teses de recuperação tributária, como a do Simples Nacional, uma excelente tese também para quem está começando. E na nossa terceira aula, dia 1º de fevereiro, nós vamos falar sobre as execuções fiscais, advogue nas execuções fiscais, que também é outra excelente porta de entrada para o tributário. Então, para você participar e receber todos esses materiais, né, receber inclusive um e-book exclusivo contendo todo o conteúdo desse treinamento, clica aqui no link aqui embaixo e se inscreva, entre no grupo de WhatsApp para você não perder nada, tá bom? Mas nessas 2 semanas, nessa aqui eu estou conversando com alunos do Você Tributarista, que são advogados, advogadas, e que começaram nessa área ou cresceram nessa área, e a gente vai entender como que isso aconteceu, mas claro, sempre examinando um tema que vai te dar grandes oportunidades também, né? E esse tema que nós vamos falar hoje, olha só, ele é muito especial. Tem a ver, inclusive, com uma das aulas do nosso treinamento. Nós vamos conversar sobre nulidades nas execuções fiscais. Tem mais de 1/3 dos processos tributários hoje no Brasil são execuções fiscais. E as nulidades são os principais temas para derrubar essas execuções fiscais, e isso acontece muito. E para falar isso conosco hoje, nossa convidada especial é a Maria Elisa Nolasco Marques. Vamos chamar aqui a Maria Elisa para conversar conosco. Boa noite, Maria Elisa, tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem? Muito obrigada, professora, pela oportunidade. De fato, é uma honra estar aqui neste momento com a senhora, é um evento muito importante, né? Eu sou aluna do Você Tributarista e, de fato, acompanhei outras lives e hoje estar aqui participando de uma live, de fato, é uma realização pessoal. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, Maria Elisa, e fico muito feliz de ver esse crescimento, né, essa trajetória de quem começou também assistindo, né, e de repente está aqui Sim, dando seu resultado, mostrando seu sucesso e me ajudando a mostrar para outras pessoas que como é que isso é feito, né, que isso é possível e qual o caminho sim. para fazer isso. É muito bacana. Sim.
Sim, Mas, sim. Maria Elisa, vamos começar primeiro apresentando um pouquinho você, né? Diz pra gente da onde que você é, né? Como que é, como um pouquinho da sua história, só para o pessoal saber quem é você. Então, eu me chamo Maria Elisa Nolasco Marques, sou advogada, tenho 23 anos, já tem aproximadamente 3 anos que eu advogo na área tributária e eu atuo aqui em Araguaína, Tocantins, eu sou do Tocantins, então a minha atuação é aqui na região do estado do Tocantins e assim, a minha história com direito tributário ela já tem um pouquinho de mais tempo. Eu iniciei no direito tributário quando eu tinha 19 anos de idade, quando eu tive a oportunidade de estagiar na vara de execuções fiscais. Então, desde os 19 anos de idade, eu lido, de certa forma, com direito tributário. E essa matéria, ela me despertou uma paixão imensa, porque a gente identifica que as execuções fiscais, hoje, elas, de fato, é um grande volume no Poder Judiciário, né? O gargalo do Poder Judiciário. E a gente tem muita oportunidade, a gente tem muita tese, a gente tem muitas vias a serem discutidas, muitas matérias que ainda precisam ser desenvolvidas no Poder Judiciário. A gente percebe também que tem tido um amadurecimento a certos tipos de matérias, né? A gente tem tido aí decisões mais favoráveis ao contribuinte cada vez mais. Então, é nesse aspecto que eu sou encantada com o direito tributário, em especial nas execuções fiscais, porque ali eu enxergo a oportunidade para muitos contribuintes em vários campos. Tem muitos erros, né, nas execuções fiscais, não é porque o fisco está cobrando, Sim. isso é devido. E, gente, fica aí ligadinho conosco, porque a Maria Elisa vai falar aqui, né? O show é dela, tá? A gente vai conversar aqui esses principais erros, ou seja, técnicas realmente, estratégias que ela vem usando e para derrubar essas execuções fiscais, né? Tanto é assim que a Maria Elisa, né, está aqui conversando conosco. Tivemos a oportunidade de nos conhecer presencialmente, pessoalmente, no Congresso IBC Tributarista, que é verdade. Ela recebeu, a Sim. gente aqui, nem sei se dá para ver aqui em cima, umas Tá. plaquinhas de você Sim, tributarista, a minha plaquinha tá até aqui do lado. né? Sim. Sucesso, né? Reconhecendo o sucesso, reconhecendo aí as recuperações tributárias ou as derrubadas de autos de infração, né? A gente pode falar quando você já derrubou, quando você tinha derrubado de autos de infração, Claro, execução fiscal, até claro, você recebeu a plaquinha, claro. né? Sim, nós recebemos a plaquinha do Você Tributarista, nós alcançamos a meta de 10 milhões de créditos tributários derrubados. Isso já com decisão transitada em julgado. Graças a Deus. E aí, Graças isso, a Deus. E gente, bem mais. isso aí é um sucesso. Eu fico muito feliz em ver isso. E isso é uma inspiração para todos vocês, né? Para que vocês falem assim, aqui não é possível. Até principalmente, outro detalhe, né? Maria Elisa também não está uma cidade gigantesca, Não, né? não. A minha cidade hoje é 180 mil habitantes, em média. É Então, uma cidade então relativamente pequena, né? é relativamente pequena, não está numa grande capital, ou seja, também mais uma questão interessante, interior do país, né? Ou seja, mostra aí que dá para você advogar em todos os lugares e até com mais razão, porque o interior do país, assim, você tem pouquíssimos advogados tributaristas, né? Pouquíssimas Sim, pessoas conhecem essas estratégias. Aí vem um generalista e vai falar assim: a solução aqui é parcelar esse débito, quando tem uma nulidade lá estrondosa sim. em relação a isso, né? Isso, ou uma prescrição, né? Porque é muito comum de acontecer também confissão de dívida prescrita ou até mesmo decaída. Ou Isso. próximo da intercorrente, que é o que me deixa mais preocupada, né? Tá ali pertinho, né? A gente fica torcendo e fala assim: pelo amor de Deus, não parcele, não. Não, exatamente, Mas vamos lá, exatamente. Tem que ter esse cuidado. é, vamos lá, conta pra gente um pouquinho, né? Porque eu sei que você, então, atua e ama as execuções fiscais, né? Vem tendo esse êxito. E aí a gente vai passar aqui para o pessoal que está aqui conosco também algumas dessas técnicas, dessas estratégias que você vem utilizando para derrubar
essas execuções fiscais, né? Então, dá um panorama para a gente. Como que você começa analisando uma execução fiscal, por exemplo? Então, como boa aluna do curso Você é Tributarista, né, a gente sempre analisa quem, quando, como. Então, a gente sempre avalia questões de competência, prescrição, decadência, intercorrente, que são questões de extinção da exigibilidade do crédito, né? Então, de primeiro plano, a gente precisa ter isso bem claro para uma análise de uma execução fiscal. Mas também a gente precisa avaliar de uma forma macro, né? Conseguir visualizar da Constituição até o momento em que o crédito tributário se encontra, do lançamento tributário até o momento da execução fiscal. E eu acredito que um grande segredo para o advogado tributarista é ter esse domínio sobre o lançamento até o momento em que o crédito já se encontra inscrito. Por quê? Porque ainda é um pouco obscuro para alguns advogados que antes da CDA existia um processo administrativo. Então, é nesse momento que a gente precisa começar a nossa análise. É do lançamento do crédito. Claro, a gente tem processos, ou temos créditos que são. Temos tributos que são tributos por homologação, ou seja, eles dispensam processo administrativo, mas tem tributos que são de ofício. Então, são exatamente nesses tributos, né, que a gente consegue ali solicitar o processo administrativo. Ou até mesmo, por exemplo, existem casos de ICMS, que ele é um tributo por homologação, mas que esse ICMS, ele foi constituído por meio de um auto de infração. Então, a partir do momento que existe ali o auto, a gente tem um processo administrativo. Então, é nesse aspecto que a gente precisa ter este cuidado. Então, o nosso estudo para as execuções fiscais, ele é mais amplo, ele não é só a fase executiva, ele é da fase administrativa até a executiva. E para isso, eu entendo que o advogado, ele precisa dominar algumas legislações, em especial as legislações, se for um tributo municipal, legislação municipal daquele tributo, se for um estadual, uma legislação estadual, e se for federal, legislação federal. Em especial, o CAT, que é a legislação do contencioso administrativo tributário. Por que eu falo isso? Porque o contencioso administrativo tributário, ele é onde regulamenta o rito. E a partir do momento em que existe ali uma supressão desse rito, nós, advogados tributaristas, entendemos que ali existe uma nulidade. Então, é nesse aspecto que a gente precisa ter o cuidado. E ainda mais, passada a fase administrativa, a CDA também ela precisa preencher seus requisitos. Então, a gente precisa olhar o título, que é um título que tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, e enxergar nele que ele também precisa observar os termos legais. Então, onde é que eu encontro esse parâmetro? Eu encontro esse parâmetro no CPM, né? A gente precisa ter número de processo administrativo, precisa ter ali delimitado o percentual de juros, precisa ter a descrição dos fatos. Então, a partir do momento que aquele título ele não contém esses dados, nós, advogados, precisamos visualizar ali a oportunidade para o nosso cliente. E essa oportunidade é uma oportunidade que consegue derrubar um crédito independente do valor, um crédito tributário de 100 mil a 1 milhão de reais. Então, nesse ponto é muito positivo. E também a gente precisa visualizar o rito da execução fiscal, que a gente encontra na LEF, na Lei de Execuções Fiscais. Um exemplo que a gente precisa ter cuidado, um caso que é muito comum de acontecer é a citação. Muitas vezes, o contribuinte, ele é citado por edital na execução fiscal, dentro das fases, sem fazer o Renajude, ou Infojude, perdão, os sistemas que estão disponíveis ao juízo. Então, é nesse aspecto que a gente precisa visualizar as oportunidades, e essas oportunidades, elas não se iniciam, essa análise, na verdade, ela não se inicia a partir da constituição do crédito, que é a CDA, da inscrição.
é a partir do lançamento. A gente precisa ter essa visão ampla de onde surgiu esse crédito tributário. E é por meio disso que a gente consegue ali desenvolver teses. Uhum. É isso mesmo. Quando a gente vai trabalhar com a execução fiscal, né, quem não tem essa experiência, a primeira coisa que se depara é, bom, sei que tem um débito aqui. Aí vai pegar o processo de execução fiscal, se surpreende porque ela não tem relato fático. Lá não conta a historinha, lá não conta o que aconteceu, lá simples tem um papel que é o título executivo, que é a CDA. CDA é certidão de dívida ativa. E como uma certidão que é, ela só certifica, ela fala, fulano tem uma dívida de tanto, no valor tal, de tal tributo, e aí você fica, como é que eu vou me defender? Né? Então, para você entender o que está acontecendo e para você, inclusive, identificar principalmente essas nulidades que Maria Elisa aqui comentou, você tem que solicitar para a administração pública, seja na prefeitura, se for do município, se for no Estado, Secretaria de Fazenda do Estado, se for da União, lá na Receita Federal, esse processo administrativo para você verificar desde o comecinho qual era o tributo e o que foi acontecendo para você poder fazer a defesa e principalmente para você identificar as nulidades, né? E Maria Elisa, como é que você faz para identificar esse rol de nulidades? Assim, você tem uma sistemática para adotar isso? Eu tenho uma estratégia. Na verdade, essa é uma estratégia que eu tenho adotado com o tempo. Porque o que acontece? Todo dia a gente aprende no direito tributário, é incrível, né? Então, uma forma para ajudar todo advogado que quer iniciar na carreira, e é uma forma relativamente simples, é você fazer uma busca no site de jurisprudência, como o Jus Brasil. Você coloca lá nulidades, certidão de nulidades, processo administrativo tributário. Ou, por exemplo, extinção sem resolução do mérito, execução fiscal. Já é um termo mais abrangente que você consegue ali, de certa forma, identificar o que tem sido acolhido perante os tribunais. Mas, assim, uma ressalva que eu faço é que é de suma relevância o advogado ele fazer uma consulta no tribunal em que ele atua. Por exemplo, se eu sou do Tocantins, eu tenho que olhar o site do TJ Tocantins. Por quê? Porque a gente, infelizmente, tem uma insegurança jurídica para determinadas discussões. Ali, será se é matéria de exceção de prescritividade? Será se é matéria de embargos? Devo garantir o juízo? E, assim, essa é uma discussão que a gente precisa ter uma certa cautela. Por quê? Porque a partir do momento que a gente instaura uma exceção de prescritividade digamos assim, com cunho de embargos, quando transitar em julgado aquela exceção de prescritividade não acolhida, não adianta opor os embargos, porque o tribunal vai suscitar coisa julgada sobre aquela matéria. Então, ali a gente tem que ter uma cautela antes de apresentar a tese. A gente precisa entender o cenário. Então, é nesse aspecto que a gente precisa visualizar quais são os nossos limites, né? A gente precisa identificar. E se eventualmente você como advogado, identificar que de fato é uma matéria de ordem pública, que ela não demanda legislação probatória, então apresenta na forma de exceção. Se seu cliente não tiver meios para garantir o juízo, apresenta na forma de exceção e recorre até as últimas instâncias na tentativa de reverter a situação. Uhum. Perfeito, perfeito, porque essa, né, claro, tudo no direito, tudo na nossa vida, nós temos que fazer uma análise do contexto, né? Então, nós temos que estar preparados, temos que fazer essa pesquisa nos tribunais, principalmente no nosso tribunal. E uma coisa até legal também no Você Tributarista, é que a gente tem um grupo do Telegram que tem pessoas de todo o Brasil, então, às vezes, as pessoas trocam, né? Tem alguém aqui da Bahia? Como é que você tem processo desse jeito? Então, ter também, além dessa pesquisa, que é muito importante sempre, né? Para a gente estar acompanhando as atualidades, mas você também ter pessoas com quem trocar, estar num grupo com pessoas que também trocam ideias, estão no mesmo momento, te dá também uma segurança, né? Porque para quem está começando, muitas vezes fala assim: ah, eu achei esse julgado aqui. Ah, mas será que é isso mesmo? É normal. Qualquer pessoa que está sozinho advogando vai sentir esse receio, por mais que você estude. Então, você ter alguém ali para falar, será que é isso mesmo? Aí a pessoa fala, pronto.
já te deu a segurança, saber que você tem alguém até para debater, para discutir aquilo, trocar ideia, se aquele é o melhor caminho ou não. Isso também é muito bacana, né? Sim, sim. E E você... ainda mais, professora, tem como Uhum. a gente fazer um checklist, né? Aquilo que eu compartilhei é muito válido, sabe? Quando você encontra uma tese tributária, você precisa registrar ela, você precisa recordar dela. Então, é, aqui no nosso escritório, nós temos critérios. Então, quando nós analisamos um processo tributário, a gente tem critérios de nulidades da fase administrativa até a fase judicial. E isso vai ser igual para todos os clientes. Então, de fato, nos traz uma segurança também como advogado, para resguardar o direito daquele cliente. Olha, tudo aquilo que eu podia visualizar a respeito do teu crédito, na verdade, do crédito tributário da Fazenda Pública, a gente analisou. Então, de fato, é muito válido você registrar, você anotar, e cada vez mais que a gente vai aprimorando o conhecimento, essa lista vai aumentando, e as oportunidades também vão aumentando também. Você consegue identificar mais detalhes para poder discutir, para poder questionar, né? Agora, esse registro, né, Sim, que você mencionou, né, Maria Elisa, isso é importante, porque numa execução fiscal, até porque ela começa lá atrás com auto de infração, com lançamento tributário, eu chamo de linha do tempo, né? Que nada mais é do que um registro do que foi acontecendo a cada data. Olha, o crédito foi lançado em 2010. E aí, o que aconteceu depois? Né? Ele foi citado, ele foi notificado, como é que ele foi notificado? Foi notificado de que jeito? E aí você vai resumindo, né? Porque o processo está ali, aquela coisa meio confusa. Você vai resumindo e organizando as ideias, meio que para contar o que foi acontecendo data por data, para você poder ver se já houve decadência, se já houve prescrição, se a notificação foi feita corretamente, se o sujeito passivo, a pessoa que está sendo executada, é a pessoa correta, e assim por diante, né? Então, esse checklist que a gente vai fazendo, né, traçando os pontos e depois sim. fazendo o resuminho do processo, isso, com esse cruzamento, você identifica e vai tendo segurança do que é legal, efetivamente, né? E Sim, exatamente. quais são as Sim, principais exatamente. dificuldades que você tem identificado, que você pode compartilhar conosco? Professora, são muitas, né? Olha, os primeiros cases que a gente fez, a gente conseguiu muito a intercorrente, né? A prescrição intercorrente, ela teve uma virada de chave do ano de 2019 para cá, né? Então, a gente identifica que cada vez mais os juízes, eles estão conseguindo compreender que o crédito fiscal, ele não é eterno. Então, a prescrição intercorrente, ela foi uma tese que a gente aplica muito aqui no escritório, mas quando a gente fala de nulidades, a gente tem nulidades na fase administrativa e na fase judicial também. Mas, por exemplo, na fase administrativa, as nulidades que a gente identifica muito também é a ausência de notificação, uma peculiaridade que acontece aqui no nosso estado, no estado do Tocantins, a gente tem o contencioso administrativo tributário. E no contencioso administrativo tributário, ele especifica a forma em que o contribuinte ele deve ser notificado. Tem um rito. Olha, no contencioso fala primeiro, vai ser encaminhado uma AR no endereço do contribuinte. Se esse AR ele retornar sem cumprimento, vai ser realizada uma notificação via eletrônica. Se essa notificação via eletrônica ela restar infrutífera, vai ser realizada a notificação pessoal e, por fim, será realizada a notificação via edital. O que acontece aqui no estado do Tocantins? O estado, a partir do momento em que ele tem a devolutiva do AR sem cumprimento, ele faz a notificação por edital. Ele pula a etapa que está na lei.
Então, quando a gente chega na execução fiscal e solicita esse processo administrativo, nós identificamos, olha, aqui nós tivemos uma supressão de um direito do contribuinte. Ele tinha o direito de ser notificado pessoalmente, ele tinha o direito de serem esgotadas todas as vias antes de ser realizada essa notificação via edital. Então, por meio de exceção, nesses casos, nós entendemos que é possível por meio de exceção, mediante a juntada do processo administrativo, nós conseguimos ali desconstituir o crédito. Por quê? Porque não houve notificação válida. E assim, as demais teses, a partir do momento que se encontra um vício na fase administrativa, é possível desconstituir a íntegra. Então, é a partir dessas análises em que a gente consegue ali reverter situações em que o contribuinte era executado e agora ele não deve nada. E na fase judicial também a gente tem teses. Sim, mas só esse ponto também, olha só, você por causa de um erro que acaba sendo, muitas vezes, o que acontece? Né? Tem um princípio, e é um princípio verdadeiro, né, da legitimidade, da boa-fé dos atos públicos, né? E eles têm uma presunção de certeza e liquidez. Então, muitas vezes, o órgão público, isso acontece bastante no Tocantins, como Maria Elisa falou, mas acontece em todo o Brasil também, né? Ele meio que fala assim, eu vou fazer, tentei por carta, não consegui, já vou adotar um outro procedimento, porque o sujeito deve mesmo, né? E acaba pulando ou acaba não observando certos requisitos legais. Só que, independente se ele deve ou não deve, tem que observar esses requisitos legais. Então, às vezes, independente de você discutir se o sujeito deve mesmo, e às vezes ele deve, às vezes aquele débito é real, mas por esse erro, por não ter cumprido exatamente o rito que estava previsto na legislação, você cancela, você consegue anular a íntegra daquele débito, né? Então, esse é um dos pontos que é o início, inclusive, da análise, né? Você pega um processo administrativo, vamos olhar etapa por etapa o começo em relação a isso, né? Então, é muito legal a gente trabalhar com o tema das nulidades, né? Porque você consegue derrubar a cobrança sem entrar na discussão do tributo ser constitucional ou não, ser devido ou não, porque é um erro no procedimento. E é uma coisa assim muito certa, sabe? Quando você encontra aquela situação, não tem um parece, não tem um acho. Não cumpriu esse requisito. Nulidade em relação a isso, né? Isso, exatamente. E tem outra nulidade também que acontece muito nos processos administrativos, que é, por exemplo, não ter o termo de inicialização da fiscalização. É um documento, é uma folha. Se não tiver essa folha, ali eu tenho uma margem de derrubar tudo. Então, é exatamente nisso que a gente precisa ter essa análise profunda. Por isso que a gente se especializa, é muito bom. Boas doutrinas nos trazem esses insights. Então, a partir do momento que você faz essa análise do processo administrativo, independente, como a senhora falou, independente do crédito tributário ser devido ou não, a partir do momento que a gente tem ali um vício no procedimento, a gente tem uma oportunidade para o nosso cliente também. Essa é outra oportunidade, outro critério de análise também nos processos administrativos também, que geram também a desconstituição do crédito. E agora, se a gente for falar... Isso, tem vários, né? Porque se você olha o procedimento administrativo, o processo administrativo, voltando lá atrás, tem muitas coisas que eles têm que cumprir, né? Eles têm que indicar qual é o dispositivo legal que eles estão aplicando, tem que fazer as provas daquilo, não pode ficar no achismo ou só na cabeça dele, para fiscal olha e já coloca lá. Não, tem que ter as provas lá. Então, são vários detalhes. Fala, Maria. Você tá aí? Sim. Não, e eu tava lembrando também que além dos vícios na fase administrativa, a gente tem os vícios na CDA, né? Que também são vícios que visualmente parecem ser pequenos, mas quando a gente olha a jurisprudência, a gente estuda caso a caso, a gente entende que ali derruba tudo. Por exemplo, uma CDA sem o número do processo administrativo é uma CDA nula.
É uma CDA que impede o contribuinte identificar a origem daquele crédito tributário. Então, quem errou ali? O setor da dívida ativa, às vezes, erra. Ele, às vezes, esquece de colocar ali o número do processo administrativo. Ou, por exemplo, tem o número do processo administrativo, mas você vai fazer a solicitação e esse processo não existe. Outra oportunidade. E acontece muito, principalmente nos municípios. Município, gente, é uma bagunça total. E aí você vai pedir o processo administrativo e eles não encontram esse processo e eles não sabem onde está, até porque muitas vezes é físico ainda lá internamente, principalmente no município. Isso vale também para os estados, né? A União é mais organizada com relação a isso. E aí, pronto, ele não encontrou o processo administrativo. O que acontece nesse caso, Maria Elisa? Nesse caso, a gente consegue sim a desconstituição do crédito, porque é dever da União, do Estado, do município garantir que aquele processo seja público, que o advogado, o contribuinte, ele tem acesso a esse processo administrativo exatamente para saber se ali foi garantido o direito de contraditório, de ampla defesa, a gente conseguir analisar todo esse contexto da constituição desse crédito. Então, é de suma importância, sim, a gente ter ali uma CDA que esteja com todas as informações de forma nítida. Outra oportunidade também que eu vejo muito interessante. Olha, é uma situação que às vezes passa muito desapercebida, mas ela faz total diferença. A CDA, ela precisa preencher os seus requisitos, né? Que é certeza, liquidez e exigibilidade. E a partir do momento que ela não preenche esses requisitos, ela é uma CDA que não é uma CDA. Ela não é um título. Então, uma situação que às vezes acontece, é raro, mas às vezes acontece e vale a pena analisar, é a somatória dos juros com a correção monetária e do principal. Às vezes, aquela somatória de valores, o total, ele não é compatível com as informações ali descritas no título. Então, a partir do momento que você fala, olha, excelência, a soma aqui não está batendo, você fala, excelência, esse título não é líquido. Ele não é líquido. E isso também, a gente tem jurisprudência que reconhece que ali a CDA está nula. Às vezes, esse caso que a gente analisou foi a diferença, professora, de 5 centavos. Nossa! 5 centavos. 5 centavos, 5 centavos. Então, de fato, são detalhes. Você precisa analisar o processo administrativo pelos detalhes. Você precisa conhecer a legislação e ali você identificar que precisa ser seguido esses requisitos. E a partir do momento que você tem essa visão, você consegue trabalhar da forma mais completa possível como advogado em execução fiscal. E até para tranquilizar um pouco o pessoal, que já fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou saber tudo isso? Na verdade, você vai fazendo checklist, né? Você faz para você não se perder, porque é isso, não é? Veio na minha cabeça que agora eu vou olhar o artigo da lei. Veio na minha cabeça que agora eu vou olhar os juros. Não, você faz o checklist, você tem um checklist, né? A gente trabalha com essa ideia de fazer uma listinha de pontos para ir olhando um a um, e aí você não se perder, não esquecer, não deixar de lado. Claro que todo dia a gente está aprendendo mais e acrescentando mais um item na nossa listinha, mas você se organiza, né? E aí você fica muito mais automático, vamos dizer assim, mais seguro de quais os pontos examinar, né? E daí, tocando até nessa questão do valor que você mencionou, Maria Elisa, e você, acho que logo no começo também comentou a questão dos juros, né? É preciso que a CDA indique quais os juros, mas além disso, tem entendimento, tem decisão do STF de que os estados e municípios não podem cobrar maior uns juros do que cobra a União. Ou seja, a Selic. Então, muitas vezes eles colocam juros. Hoje a Selic está até alta. Mas você pega débitos anteriores, né? E aí os estados, os municípios colocam
juros de 1% ao mês, por exemplo, ou até mais, que acabam superando essa Selic também. Então, mais um ponto aí que está errado, né? Sim, sim. Em relação à questão dos juros, eu também já vi casos em que, por exemplo, na CDA não tinha um percentual. Nesse caso, a gente conseguiu reverter também. Nesse caso específico, a gente disse: olha, essa CDA aqui não está demonstrando de forma clara o que está sendo atualizado. Então, mais uma vez, a gente conseguiu também reformar nesse sentido a constituição do crédito. Então, a gente teve resultados positivos. E assim sucessivamente, é como eu comentei com a professora, a gente vai aprendendo todos os dias, a gente vai visualizando novas oportunidades todos os dias na execução fiscal. E assim, como é um volume gigantesco, é um mercado que não se acaba. Não se Até acaba. porque, além da grande quantidade de processos, né, em tributário tem essa questão. Tudo vira uma bola de neve. Né? Todos os débitos começam pode até começar pequeno, mas a partir do momento que o sujeito não paga, que o contribuinte não paga, que aquilo lá vai ser autuado, recebe uma multa em cima, então praticamente ele dobra o valor. Aí depois, com o passar do tempo, vem os juros, e muitas vezes juros além do devidos. Então, você triplica o valor. Então, os valores das execuções fiscais são relevantes, são muito grandes, né? A discussão que a gente está envolvendo nesses assuntos, né? E muitas Sim, vezes, né, sim, Maria, até o jeito errado, né? Até a execução também, a execução contra uma pessoa que não é a pessoa que está correta ali para pagar, né? Você já sim, enfrentou situações como sim. essa. Sim, sim, existem também existem execuções fiscais que são ajuizadas contra pessoas que são ilegítimas, né? E a partir do momento que o advogado ele consegue ali demonstrar ilegitimidade passiva, principalmente de sócios, né, que são executados de forma indevida por dívidas da empresa, a gente tem outros desdobramentos dessa tese. Por que que eu falo isso? Porque a partir do momento em que você consegue demonstrar que aquele sócio, ele foi inscrito em dívida ativa de forma indevida, você consegue permanecer o contato com aquele cliente e dizer, olha, você tem um direito aí, você tem uma oportunidade de ajuizar a indenização por danos morais. E esse dano moral, ele é um dano in re ipsa, ou seja, é um dano tranquilo, você não precisa demonstrar culpa ou dolo da fazenda pública. Então, é outra oportunidade. Quando você consegue a legitimidade passiva de uma pessoa que foi inscrita em dívida na dívida ativa de forma indevida, você já consegue contactar esse cliente para dizer, olha, a gente conseguiu tirar o seu nome nessa execução fiscal, agora a gente tem a oportunidade de ajuizar uma ação de danos morais por você ter sido executado de forma indevida. Ou ainda, a gente, aqui no escritório, a gente tem essa preocupação de fazer uma nova análise nesse processo para identificar se, a partir do momento tiver sido retirado sócio, caíram os marcos interruptivos para a intercorrente em relação à empresa. Uhum. Então, isso é um diferencial, porque tá, ok, pode ser até devido para a empresa, mas agora aquela citação, aquela penhora que existia no nome daquele sócio ilegítimo, ela não pode ser mais considerada. Ela não é Esse mais um marco interruptivo. porque quando a gente tem, né, o que é a prescrição recorrente, assim, resumindo, bem rapidinho, né? É uma prescrição que já a Fazenda Pública já propôs a execução, tá? Então a gente não está mais falando da prescrição ordinária, mas aí ela não consegue localizar o devedor, ou ele não consegue penhorar, localizar bens do devedor pelo prazo de 5 mais 1, dá 6 anos. Aí acontece a prescrição intercorrente e também anula-se, né, cancela-se essa execução fiscal. E aí o que a Maria Elisa está trazendo aqui, que é algo, inclusive, muito interessante e muito comum, porque os estados, os municípios, eles, muitas vezes, eles colocam tudo quanto é sócio na CDA, mesmo que não tenha demonstrado, mesmo que ele não tenha sido objeto de autuação, porque tem requisitos para o sócio poder
ser cobrado, né? Ele tem que ter agido com dolo, fraude, simulação, isso tem que estar aprovado. Então, ela simplesmente coloca o sócio lá, às vezes não era nem sócio gerente, não era sócio administrador, era um sóciozinho cotista lá, né, Maria Elisa, que tinha um percentualzinho, e coloca ele lá para ser executado. E aí penhora o bem dele. Imagina o desespero dessa pessoa, né, com seu patrimônio pessoal, não da empresa, penhorado. E aí está correndo atrás dele. Isso. E aí, de repente, você adota esse procedimento que a Maria Elisa aqui comentou, você fala assim: não, é nula essa penhora. É nula a execução desse sócio. Então, significa o quê? Que eu estou contando os 6 anos, os 5 mais 1, desde a partir do momento que tentou penhorar a empresa e não conseguiu. Porque você anulou todo o resto, a penhora em cima do sócio e tudo mais. Opa, além de tirar o sócio da jogada, é o débito da empresa, né? Então, são pontos que, quando você está conectado, até por isso que outro ponto aqui que eu gosto de comentar, Maria Elisa, que é essa forma que a gente vai trabalhando, né? Que é o pensar tributário, que não é estudar o direito separado em caixinhas. É claro que é importante a gente saber o que é uma decadência, o que é uma prescrição, o que é um lançamento, uma certidão de vida ativa, e tudo isso a gente vai identificando, vai estudando. Mas fazer a conexão entre isso, né? O que uma responsabilidade do sócio ou não interfere numa prescrição, por exemplo, né? E então fazer essa análise como um todo, sabendo que uma nulidade pode ter repercussão em outro ponto, isso dá um grande diferencial, né, para o advogado, para ele encontrar novas oportunidades que uma outra pessoa não encontraria, né? E isso te faz ser cada vez mais reconhecido, cada vez mais respeitado, cada vez mais um indicando para o outro, né? Então chega um momento até que a gente tem as questões da prospecção, mas chega um momento que você não precisa mais sair prospectando, porque o cliente vem até você por esses fatores, né? Exatamente, exatamente. Hoje no escritório, nosso maior indicador exatamente é o boca a boca, né? É o cliente que sai satisfeito, ele indica outro, e assim a gente tem dado continuidade aos nossos trabalhos, graças a Deus, graças a Deus. Tem sido muito proveitoso, porque assim, não é só o resultado financeiro, é o resultado de você conseguir ali dar uma liberdade financeira para aquela pessoa que está sendo executada de forma indevida, é você dar ali um fôlego para aquele contribuinte que estava toda hora tendo restrição de veículos, imóveis, restrição de penhora de valores. A gente sabe o tanto que o rito da execução fiscal ele é um rito rígido, né? Eu vejo que é o rito de execução mais rigoroso que possui no ordenamento jurídico. Então, nesse aspecto, é muito gratificante atuar na área tributária. Eu gosto muito, em especial na área de execução fiscal, porque a gente consegue ali dar a possibilidade de soerguer empresas, soerguer sócios, soerguer todo contribuinte que ali está sendo cobrado de forma indevida ou da forma que não deveria. Às vezes uma empresa está pensando até que ela vai ter que fechar as portas, tamanho débito que ela tem. E quando de repente você consegue reduzir drasticamente ou anular essa execução fiscal, pronto, é uma empresa a mais que sobrevive. E tem pessoas físicas também, né? Pessoas físicas que às vezes, falando também em valores menores, que não conseguem, né, pagar seu IPTU, qualquer coisa assim, e aí sofrem penhora na sua conta bancária, né? Até 40 salários mínimos isso não poderia ser penhorado, e pouquíssimos sabem disso, que consegue liberar esses valores da conta bancária do contribuinte, né? Sim. Então, são tantas as possibilidades, né? E tantos os retornos da gente, né, colaborar, nós colocarmos esse conhecimento a serviço realmente de fazer com que o procedimento seja corretamente adotado, né, de ter ali, então, um alívio para o contribuinte, um alívio para a empresa, né? Às vezes também na questão de herança, né? A gente tem sujeitos passivos, né, da ilegitimidade, porque a execução Do fiscal espólio.
falecido. É muito comum a questão do vício de representação, né? Eles ajuizarem na forma de pessoa física, ao invés de ajuizarem como espólio. Ali também tem um vício de representação, e a partir do momento que a Fazenda Pública não faz essa retificação a tempo, ali pode haver uma retificação tardia do título, entende? Então, é outra oportunidade, tem muitas teses a serem desenvolvidas, sim, na execução fiscal. E outras vezes também, né? Ele faz em nome da pessoa física, que é outro que gera inclusive a nulidade toda, não dá nem margem para retificação, o fisco não acompanha. Ele poderia, sim, ele teria como saber que o sujeito faleceu. Até porque hoje a comunicação do cartório, né, dos óbitos, são algo automático. Mas ele vai e executa, por exemplo, mais uma vez, IPTU, que é um tributo que tem muita execução, contra a pessoa física, executa ali a pessoa física, porque ela já faleceu. E aí, se ele propôs a execução, se ele lavrou uma CDA contra a pessoa física, né, você ali, no processo de execução, fala, isso aqui está errado, e normalmente já passou 5 anos disso daí. Então, você anula Isso. a execução como um todo, sem que ele possa falar, então agora eu vou cobrar o herdeiro. Ele não pode simplesmente mudar no meio do caminho, sabe? Então, tem um rito, isso que é o negócio legal das execuções, né? Que tem um rito, não dá para você dar um jeitinho. Eu fiz desse outro jeito diferente, mas vamos deixar. Não, não pode, tem que ser seguido rigorosamente, porque é uma forma do Estado e contra o patrimônio da pessoa. Então, por isso que a legislação traz essa série de garantias para o contribuinte também em relação a isso, né? Uma rigidez muito grande desse procedimento, muito maior do que na esfera civil. Por causa disso, você tem uma cobrança ali, algo unilateral, imposto de um modo só, né? Que é o tributo. Né? Então, são realmente interessantes, né, Maria Elisa? Sim, sim, são muitas possibilidades, professora, muitas possibilidades mesmo. E assim, um recado que eu gosto de sempre compartilhar com os meus colegas de profissão, né? Às vezes a gente pensa que para desenvolver uma tese tributária a gente precisa escrever muito, mas a verdade é que cada vez mais a gente tem que buscar a simplicidade nas nossas teses. Inclusive, o CNJ se manifestou esse mês agora, de janeiro, se eu não me engano, a respeito disso. A gente tem que buscar o novo, né? O visual law, a gente tem essas oportunidades, a gente tem esses mecanismos, então, assim, muitas vezes a gente pensa que para conseguir uma decisão de provimento, a gente precisa fazer uma tese de 50 laudas. Não, a verdade é que você precisa deixar claro para o juiz que ele tem uma nulidade e utilizar de elementos visuais, prints, e ali convencê-lo, porque a verdade é que o juízo de execução fiscal, eu falo isso porque eu já trabalhei nas execuções fiscais, ele é um juízo que ele é sobrecarregado de processos. Então, por muitas vezes, ele não tem tempo necessário para ler uma tese de 50, 60 laudas. Ele precisa daquilo de forma objetiva, clara, e o advogado, ele consegue exercer esse papel, e uma forma, um mecanismo que eu busco utilizar é o visual law. O visual law, a tipografia, exatamente para destacar somente aquilo que é relevante e, de fato, deixar de forma clara, porque o juiz precisa entender bem também, né? Esse visual law, talvez muita gente não saiba o que é. Você quer explicar para a gente, Maria Elisa? Claro, claro. Por exemplo, um exemplo que a gente usa o Visual Law aqui no nosso escritório é em relação à análise da prescrição originária ou até da intercorrente, até da decadência. A gente faz não é bem um gráfico, mas seria uma linha do tempo. Exatamente. A gente desenha quais são os marcos, a data do lançamento, a data da constituição, a data do ajuizamento da ação. Dependendo da análise, ali a gente demonstra, olha, juiz, o ocorrido aconteceu em dia tal, coloca sempre o evento ou o número da página para facilitar, porque o juiz ele precisa dessa informação acessível, né?
e vou indicando ali data e documentos, data e documentos, data e documentos. Por meio dessa demonstração visual ali, eu economizei uma discussão, às vezes, de muitas páginas e de certa forma, fica claro para o juízo que ali, de fato, aconteceu uma prescrição, que ali, de fato, existiu um crédito decaído ou aconteceu uma intercorrente. Então, é nesse aspecto que é positivo o Visual Law. Eu sempre falo também de facilitar a vida do juiz. Né? Às vezes você tem um processo, e às vezes o processo de execução é gigantesco também, né? Depende da fase que ele está, depende de quem estava antes, às vezes era outro advogado, juntou todo o processo administrativo lá, às vezes sem falar nada, gente. Não é só juntar o documento, tá? Então você tem processo, já peguei um processo aqui, tinha 4.000 páginas. E aí você vai falar para o juiz, está anexo o documento X. Você já pensou ele rodando, né? Eu acho que eu preferia uma época até que era físico, era ruim de carregar, mas pegava o volume e na página. Agora você tem que ficar lá, né, procurando, buscando aquele documento. O juiz não tem tempo para isso. Acho que nem a gente gosta de fazer isso e acaba se perdendo e acaba deixando de lado. Então, tá bom, você se referiu que tem um documento, claro, você tem que juntar aquele documento, ele está lá. Mas até outra coisa que você mencionou, né? Tira o print. O que é? Você está aqui no digital, você tira uma fotinho aqui e coloca no meio da sua petição. Você fala assim, conforme consta lá no documento XYZ das folhas tanto, né? Aconteceu tal coisa. E bota a fotinho dele aqui para o juiz, se ele quiser, ele vai lá embaixo, ele confere se é verídico, mas ele não precisa ir até o final do processo para ver o último documento, ou voltar, né? Se está fazendo uma petição, é no final do processo, voltar lá no início do processo para procurar aquele documento. Você faz referência a ele, você faz referência à folha que ele está, mas você coloca a fotinho dele lá, o print, né? Que a gente faz, coloca ele lá. Então, tudo que você fizer para o juiz ter menos trabalho, entender o que você está falando e acreditar naquilo que você está falando, mais chance de êxito você tem, né? E você usa isso Sim. muito bem, né, Maria Elisa? Um hábito muito grande em relação a isso. Sim, usamos muito, até porque quanto mais simples, eu acredito, assim, objetivo, claro que você precisa ter um cuidado ali com o desenvolvimento do mérito, mas eu vejo, assim, que existem matérias que não precisam de muitas discussões, até porque existem matérias que estão em repercussão geral, então acaba que aquele juiz de primeira instância, ele está vinculado ali com aquela forma de decidir, porque se ele não concordar, ele tem que justificar o porquê que ele está usando ali o distinguishing. Então é nesse aspecto que eu entendo que existem certas matérias, claro, são matérias específicas, que nos permitem a gente ser mais objetivo, ser mais conciso e falar o que tem que ser dito. São matérias que já foram decididas, né? Já estão pacificadas, e que às vezes a gente tem que mostrar, principalmente para um juiz que não é uma vara de fazenda pública, que é do interior, que às vezes nem está ligado que existe aquilo lá. Você faz a menção que existe aquele julgado lá, já pacificado, né, em repercussão geral, e pronto, ele já vai seguir aquilo lá, né? Claro, existem outras situações que é uma construção de uma tese, né? A gente mesmo esses dias estava falando aí do PERSE, da medida provisória que revogou o PERSE. Então, aí é todo um argumento novo que a gente precisa trazer outros julgados anteriores para convencer o juiz a respeito daquilo. Então, isso é uma situação. Né? Agora, outra situação, e que é o que mais acontece em execução fiscal, é você ter problemas que são objetivos. Se está ali, é legal. Se não tiver ali, é ilegal, tem que cancelar. Então, você mostrar logo com objetividade isso, né, é algo que o juiz fica feliz e dá uma decisão tranquilo, rápido, né? Ele atinge a meta dele, tem as metas, né, de julgamento, bate a meta dele, e facilita, você facilitou a vida dele, né? Então, esses são pontos também, estratégias, os argumentos jurídicos, né, eles fazem parte da estratégia do nosso movimento, da estratégia da advocacia tributária, para que nós consigamos realmente realizar, aplicar o direito como ele tem que ser aplicado, né?
Sim, sim, exatamente, professora. É um desafio para nós advogados, mas ele é um desafio que nós conseguimos realizar. A gente consegue sim atuar na área tributária, é possível, e assim é muito válido, sabe? A recompensa que nós temos quando a gente tem um resultado positivo, e assim, se eventualmente o juiz de primeira instância ele não concordar com aquela tua tese, existem outras instâncias. Então, é a nossa profissão, a gente precisa acreditar. E é nesse ponto que eu acredito muito. Quando a gente vai fazer uma peça processual, a gente precisa acreditar nela até o fim. Então, confia que vai dar certo. Não é. Achei outro ponto interessante que você mencionou, né? Não é porque o juiz da primeira instância não aceitou o seu pedido, a sua exceção de executividade, que já era. Se você acredita naquilo, se você buscou, está respaldado em jurisprudência, recorre, agrava desse daí, corre atrás, né? Então, assim, não desistir, do mesmo jeito que você não vai desistir na hora da prospecção por um não que você levou, não é porque um juiz, né, que não conhece, que não estava no bom humor naquele dia, né, que é fazendário, existe também um juiz que é fazendário, que você vai desistir ali, porque é exatamente para isso que existem os recursos, né? Existem essas estratégias assim. Então, realmente por isso que a execução fiscal eu entendo que, claro, existem outras portas, cada um tem o seu gosto, e eu falo que cada um também tem que olhar o ambiente em que vive, né? Então, tem outros que vão começar por uma recuperação tributária, administrativa, tem outros que vão começar, né, por um planejamento tributário, mas execuções fiscais é um universo muito grande e muito interessante para você iniciar e para você desenvolver, né? Ser reconhecido como a pessoa que cancela as execuções fiscais. É muito bacana isso, né? Sim, sim, professor, é muito bom, é muito bom. Eu gosto do que eu faço, e a partir do momento que você vai analisando as execuções fiscais, você vai ganhando confiança, você vai conseguindo compreender ali as exceções, porque a verdade também que precisa ser dita é que nem toda tese ela é unânime. É isso que a gente precisa também ter um cuidado, né? A gente precisa avaliar também os riscos, por exemplo, se houve uma dissolução irregular, se de fato houve ali um ato de excesso de poderes que ali vá derrubar uma possível tese de ilegitimidade. Então, a gente precisa estudar bem, avaliar o risco e plantar, né? A gente precisa plantar para depois colher. Exatamente. Exatamente. E eu acho, Maria Elisa, excelente assim, essa nossa conversa. Eu acho que nós trouxemos aqui, você trouxe para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, uma série de ideias, de insights que talvez não tivesse na mente deles, de não saber que tem essa possibilidade de, na execução fiscal, ter tantas nulidades, sim. Então, acredito que vai ajudar muito aqui o pessoal que está nos assistindo. E aí, aproveitando também, você que é nossa aluna aqui do Você Tributarista, eu queria saber no que o curso te ajudou, né? Se o curso Você Tributarista, com nossa comunidade Você Tributarista, te deu um auxílio, te deu algum gás, no que te ajudou nesse seu deslanchar aí? Professor, o curso foi muito bom. Assim, sendo bem sincera para a senhora, foi uma virada de chave, assim, porque o que acontece? No curso, a gente tem aulas excelentes pela senhora, a senhora tem um dom de ensinar, isso é um fato, os materiais são muito bons, mas não é só as aulas. O grupo no Telegram, ele de fato ele é uma rede de apoio. Então, a partir do momento em que eu, como advogada, tenho alguma dúvida, tranquilamente, a gente encaminha essas dúvidas no grupo e por meio dos nossos colegas, um ajuda o outro. Às vezes é uma questão de transação,
o pessoal tem dúvidas, às vezes é uma questão de impugnação a lançamento tributário. Então, assim, é uma rede de apoio, foi muito válido para mim, eu ainda tenho curso, já assisti praticamente todas as aulas também, gostei muito, 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 e indico sim. E, claro, por meio das aulas, em especial do módulo de execução fiscal, a gente vai criando ali um raciocínio crítico, né? A gente precisa ser crítico naquilo que a gente está desenvolvendo. Então, foi fundamental também para o desenvolvimento aí de novas ideias, novas oportunidades, porque a gente precisa acreditar que ali tem que observar o princípio da legalidade, o princípio da motivação, tem que observar todos os princípios constitucionais. Então, de fato, esse curso que é proposto pelo Você Tributarista, ele é um curso que dá uma base muito boa para o advogado. E eu sou muito grata, professora, por ter tido a oportunidade de fazer esse curso e estar hoje aqui com a senhora. E eu que sou grata de você estar aqui conosco, né? Compartilhando seu conhecimento, compartilhando sua paixão, sua inspiração e inspirando tantos outros, né? E eu quero aproveitar, então, também para reiterar o convite que eu fiz logo no início, para que vocês participem nos dias 29, 31 de janeiro e 1º de fevereiro do treinamento Advogue no Tributário. E no dia 1º de fevereiro, inclusive, vai ser a aula sobre execuções fiscais, em que a gente vai falar, né, trazendo aqui nos slides, trazendo aqui uma linha do tempo, de esses aspectos de prescrição e de nulidades que nós estávamos falando aqui, e inclusive de métodos de prospecção também. Até porque, aproveitando aqui também, nós sabemos que acabou de passar a reforma tributária. Então, a gente também está num momento de virada de chave do tributário, que vamos ter, inclusive, muito mais execuções. Eu falo, Maria Elisa, que vai ser a década de ouro do tributário. Nós nascemos, somos tributaristas na época boa, porque além das teses dos tributos atuais, vão surgir as teses dos tributos novos. E além das execuções atuais, a confusão que vai ter com essa duplicidade, né, de tributação, porque a gente vai ter um período de transição aí que vão ficar os dois tributos, vai ser execução fiscal que não acaba mais. E até mesmo os próprios servidores públicos sem saber o que fazer, o que provavelmente vai gerar muita nulidade também nesse ponto, né? Então, a gente não pode perder a oportunidade dessa década que está aqui conosco, que nós estamos vivenciando agora, né? Sim, sim, eu já estou estudando, já comecei a assistir as aulas, mas muita coisa está pendente de lei complementar, né, professora? Exatamente, muita coisa ainda Muita pendente de lei coisa. complementar. A gente vai acompanhando aí o que vai acontecer em 2024, né? Edição ou projetos de lei complementar para ficar assim por dentro também de tudo, né? E aí eu queria, então, agradecer você, Maria Elisa, por ter participado aqui conosco, agradecer você e cumprimentar pela sua dedicação, pela sua trajetória, pela sua jornada, pelo seu sucesso, e que eu acredito que vai ser ainda mais sucesso, porque a cada dia vai se aprimorando e vai crescendo e vai construindo um nome cada vez mais, né? E é uma diversão Obrigada. você falar aqui com o pessoal. Obrigada, professora. Obrigada também a todos os alunos que estão acompanhando essa live. Eu fico muito honrada de ter participado desse momento. De fato, foi uma realização pessoal. E eu também queria fazer um convite. Eu trabalho na Marques Advogados SS. Eu queria convidar quem tiver interesse de conhecer nosso Instagram, que é o Marques Advogados SS _, que lá a gente também publica sobre teses, sobre informações essenciais para o contribuinte. Legal. Como é que é? Marques Advogados? SS _. SS Marques. _ Marques Advogados SS _. Então já aproveita todo mundo, já acompanha isso e ainda fica mais por dentro ainda das novidades, né? Porque uma forma, inclusive, de prospectar clientes é o digital, é compartilhando conteúdo, e vocês vão ter acesso a esse conteúdo
também para crescer e se aprimorar ainda mais. Muito bom, obrigada, legal. Vou seguir também lá. Obrigada, que honra. Obrigada, Então, eu quero professora. agradecer mais uma vez a você, agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando, convidar para continuar nos acompanhando nessa semana, que são encontros com alunos, com advogados maravilhosos, que vêm aqui nos passar essa experiência, assim como a Maria Elisa. Na próxima semana, a gente também continua o aquecimento, falando lá do tributário no campo de batalha, em que a gente vai falar de prospecção, de muitas outras coisas, e depois no nosso treinamento para que vocês aproveitem, assim como a Maria Elisa, a nossa década de ouro do tributário, tá bom? Beijo grande, Maria Elisa. Beijo grande para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.